não acreditou na história e, como Yogananda não quis acompanhá-lo, saiu furioso para a estação de trem, para esperar o guru. Sozinho no quarto, próximo à janela que dava para a rua, Yogananda foi então surpreendido quando, subitamente, a tênue luz do sol aumentou até uma intensidade resplandecente, na qual a janela, com sua grade de ferro, desapareceu por completo. Contra este fundo deslumbrante, apareceu a figura de Sri Yukteswar, claramente materializada. Atônito, levantou-se da cadeira e se ajoelhou diante do mestre, observando detalhes dos seus pés e trajes. Estes me eram bem familiares, de lona tingida de alaranjado, com sola de corda. Sua túnica ocre de Swami roçou em mim. Senti não só a textura de sua túnica, mas também a áspera superfície dos sapatos e a pressão dos dedos dentro deles. Encarando então o guru com olhos interrogativos, este lhe disse que estava alegre por ele ter recebido sua mensagem telepática e informou que chegaria no trem das 10 horas. Diante do atônito discípulo, que o fitava com olhos arregalados, e sem voz, Sri Yukteswar continuou. Esta não é uma aparição, mas minha forma de carne e osso. Foi-me divinamente ordenado que lhe proporcionasse essa experiência, raramente conhecida na Terra. Encontre-me na estação, você e Dijen verão que me aproximo, vestido como estou agora. Serei precedido por um companheiro de viagem, um menino carregando uma jarra de prata. O guru colocou então suas duas mãos na cabeça do discípulo e, ao murmurar uma bênção, Yogananda ouviu um som peculiar, como o ribombar de um trovão, iniciando-se o processo de desmaterialização. Seu corpo começou a dissolver-se gradualmente na imensa luz. Em primeiro lugar se desvaneceram seus pés e pernas, depois seu torso e cabeça, como um pergaminho que se fosse enrolando. Até o último instante, senti seus dedos levemente pousados em meus cabelos. O resplendor apagou-se, nada ficou diante de mim, a não ser a janela gradeada e uma pálida faixa de luz solar. Logo depois, Dijen voltaria da estação, desapontado por Sri Yukteswar não ter chegado. O amigo de quarto tomou-lhe então pelas mãos e correram para a estação. Momentos antes da chegada do guru, Yogananda contou para o amigo detalhes de como ele se aproximaria dos dois, ao descer do trem das 10 horas. Assim que acabei a explicação, vimos Sri Yukteswar, usando as mesmas roupas que eu vira pouco antes. Caminhava devagar, atrás de um jovenzinho que carregava uma jarra de prata. Estudioso não só do hinduísmo, mas também do cristianismo, assim como seu guru traço, o jovem Yogananda ficou arrepiado diante da aproximação de Sri Yukteswar, refletindo se não estaria de volta aos tempos bíblicos. Por um momento, um gélido arrepio de medo me percorreu de cima a baixo, pela incrível estranheza de minha experiência. Senti o mundo materialista do século XX escorregando para longe de mim. Estaria eu regressando a tempos longínquos, quando Jesus apareceu diante de Pedro, sobre o mar. Contemporâneo do indiano Yogananda, da Itália católica Ernesto Bozano daria o seu veredicto de cientista de ponta do século XX. Os fenômenos de aparições telepáticas dos vivos e de aparições de fantasmas dos vivos, bilocações, demonstram, respectivamente, a existência no homem de uma vontade capaz de projetar a própria imagem a quaisquer distâncias, bem como a existência de um espírito independente e separável do seu corpo. Seres das trevas. Episódios como esses, relatados exaustão por estudiosos de fenômenos espirituais, demonstram a força que pode adquirir o pensamento. São fatos que mais uma vez chamam a atenção para o cuidado que se deve ter com o controle da mente em reuniões de efeitos físicos, evitando-se assim experiências desagradáveis ou até mesmo trágicas. Sublimes por natureza, os trabalhos espirituais com propósitos nobres costumam sofrer ataques de seres errantes que se encontram vagando por dimensões sombrias, feito vampiros obsessores. No caso das sessões de materialização,
Espíritos atrasados podem inclusive agir manipulando o ectoplasma para o mal. É o tal negócio. Abriu as portas, baixou a guarda, fez alguma besteira, as trevas se fazem presentes. Em meio ao campo gravitacional deste planeta, mais apegado à crosta terrestre, existe uma multidão de seres que, no passado, quando encarnados, praticaram atos maldosos, crimes, se envolveram em situações pouco edificantes, levados pelo egoísmo, pelo ciúme, pela inveja, pela ganância. Muitos continuam a buscar o mal pelo mal, já que nunca souberam o que é praticar o bem. Outros praticam o mal porque, em vidas passadas, foram prejudicados por ações maléficas e, sem saber perdoar, passam a atacar seus antigos algozes agora reencarnados na Terra. Em casos mais graves, espíritos vingadores não desgarram da vida de antigos inimigos em nenhum momento. Acompanhando seu dia a dia, tentam influenciá-los, pela transmissão de pensamentos, para práticas do mal, para a discórdia, para a depressão, para que não evoluam para ações construtivas, de busca de harmonia, de ajuda ao próximo. Assim, num ciclo vicioso de maldades, continuam errantes por planos astrais inferiores, compatíveis com a frequência vibracional de seus pensamentos negativos. Rocha Lima foi um dos gigantes da espiritualidade que procuraram doutrinar esses espíritos de pouca luz, para que superassem suas baixas vibrações e seguissem sua escalada de ascensão universal. No livro Memórias de um Presidente de Trabalho, ele relata um episódio ocorrido numa sessão de materialização, em 5 de agosto de 1978, que é emblemático do que esses espíritos são capazes. Diante de 66 pessoas, dentre elas o coronel aviador Paulo Rui Portela, a mulher do fundador do lar de Frei Luiz, Astéria, que ficara com parte do corpo paralisada por causa de um derrame, estava no leito para tratamento. Inesperadamente, uma entidade, em frente à cabine de materialização, colocou a mão para fora e por instantes agarrou o tornozelo de Rocha Lima com violência. Mesmo assim, o presidente conduziu a prece para o início da sessão, junto à porta da cabine. Logo depois, foram ouvidos gritos abafados do médium Gilberto Arruda, de dentro da cabine. Abrindo as cortinas vi a situação perigosa em que se encontrava o médium Gilberto. Os espíritos tiraram a fronha do travesseiro no qual repousava sua cabeça. Molharam-no e fizeram com a mesma forte mordaça, tapando seu nariz e sua boca hermeticamente. Com o lençol molhado, fizeram uma corda e amarraram com nó cego os braços do médium para trás. Com muita dificuldade, o sensitivo foi libertado da armadilha, refazendo suas energias. Vencidas as forças das trevas, a reunião se normalizou e luzes feéricas iluminaram a cabine da materialização. No entanto, quando tudo parecia estar caminhando bem, novamente houve queda da harmonia de pensamentos e, enquanto o médico do espaço Frederic von Steen cuidava de alguns enfermos, algo foi jogado com violência sobre a cabeça de Rocha Lima. Depois, jatos copiosos de água sobre meu corpo e o de Astéria, como um chuveiro. E mais, começou-se a sentir um cheiro de pano queimado dentro da sala e um lençol todo molhado foi lançado entre Rocha Lima e Astéria. Após a reunião, o lençol que cobriu o corpo de Astéria estava com um rombo resultante do pano carbonizado, recordou o presidente. Felizmente, porém, entidades de luz conseguiram abafar o fogo. A história das reuniões de materialização no lar de Frei Luiz reúne muitos outros casos de ataques das trevas. Eu inclusive estive numa reunião dessas, em 16 de março de 2002, embora não tenha presenciado a agressão sofrida por Gilberto Arruda. Antes do grupo entrar na sala de materialização, o médium já estava em seu leito, em transe, quando de repente, aterrorizado, acordou com uma cutucada no olho esquerdo e uma pontada na mão direita. Acordei com uma dedada e o olho tremendo. Minha mão tinha sido furada com um troço,
como se fosse a ponta de um estilete. Depois, ele saberia o motivo. Do lado de fora, no vestiário feminino, uma colaboradora do grupo travou áspera discussão com uma enferma que, além de não ter ido com as peças íntimas de algodão, ainda insistia em desobedecer outra regra exigida para se entrar na sala de materialização: tirar os vários enfeites metálicos que usava. Aquilo repercutiu na cabine e eu tive esse problema. Com a quebra de corrente, um espírito se materializou e feriu Gilberto. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Só após a reunião saberíamos do ataque ao médium. O oncologista Paulo César Frutuoso é outro que se lembra de uma reunião, em 1974, em que a vibração baixou tanto, por causa do comportamento de alguns assistentes, que um ser das trevas materializou sua mão em forma de monstruosa garra e aplicou violentamente sobre a cabeça de Rocha Lima. Jamais esqueceremos seu grito de dor na escuridão da câmara ao sentir a garra ferindo sua fronte. Mas logo a seguir, quase instantaneamente, revelando sangue frio e a confiança total em Jesus e Frei Luís, o grande comandante fez vibrar nas trevas um segundo brado: eu te perdoo, meu irmão, pelo mal que tu me fizeste, assim como perdoo aqueles que ocasionaram esta quebra de corrente. Como um toque de mágica, tudo então serenou e os trabalhos seguiram em paz até o final. A ponte com a espiritualidade superior havia sido refeita pela força mental de um líder, e sob a proteção de seres de luz. Mas nem sempre a paz é restabelecida. Pelo contrário, no mundo inteiro, grupos com algum tipo de trabalho espiritual surgem e desaparecem, como que por encanto. Acabam vítimas de desavenças ou da falta de sintonia entre sua praxis e a espiritualidade maior. Mas a experiência ensina, maquinando por trás, trabalhando contra o invisível, se encontram, em geral, seres das trevas. Um desses exemplos negativos foi o encerramento, em 1998, do trabalho realizado no vilarejo de Scully, em Norfolk, na Inglaterra, por um grupo de 4 pessoas, formado pelos médiuns Alan e Diana Bennett e chefiado pelo casal Robin e Sandra. Foi ela, dona de casa, ele, um piloto da reserva da Força Aérea do Reino Unido. Na noite de 23 de novembro daquele ano, os autores do livro Te Escolha Experimente, Scientific Evidence for Life After Death, os terapeutas e escritores Grant e Jane Solomon, receberam um telefonema de Robin avisando que tinha notícias inquietantes. A equipe espiritual que atuava com o grupo teria que encerrar o trabalho. Uma personalidade do futuro está interferindo com a porta interdimensional toda vez que a abrimos. Ele está fazendo experiência com uma sonda de tempo cristalina e os motivos dele não são inteiramente benéficos. A equipe fez esforços para superar esse problema, chegando ao ponto de consultar especialistas em tempo e espaço em outras esferas. Não conseguiram nada e assim estão sob pressão para fechar a passagem. Todo o trabalho vai ser interrompido por enquanto, afirmou Robin. Foi um baque para o grupo e todos os pesquisadores, alguns cientistas renomados, que estudavam os experimentos de efeitos físicos realizados sem o concurso de ectoplasma. Justamente no momento em que os guias espirituais informavam que o trabalho de cura, que já começava em pequena escala, seria uma parte muito ampla e importante das atividades do grupo e também da fundação que haviam formado para divulgar os resultados de Scully, a New Spiritual Science Foundation. Ao todo, haviam sido promovidos cerca de 500 experimentos ao longo de 5 anos. Boa parte dos trabalhos se concentrou em fotografias e vídeos com imagens de seres astrais. Em reuniões promovidas no escuro, chapas fotográficas, muitas delas doadas pela Polaroid, eram lacradas e deixadas em cima de uma mesa, na escuridão total e sem estar dentro de uma máquina. Quando reveladas, surpreendentemente surgiam imagens, algumas parecendo paisagens terrestres, outras cidades espirituais. Apareceram também rostos que seriam de espíritos,
inclusive do escritor Arthur Conan Doyle, e até de um extraterrestre. Mas além de experimentos com imagens, ocorriam fenômenos de materialização como sons vindos de paredes e bolas de luz surgindo em alta velocidade, entrando e saindo de objetos e de corpos de pessoas. Luzes que eram comandadas por forças inteligentes, como ficou provado numa reunião demonstrativa do grupo de escolha em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 7 de abril de 1997. Um clínico de Hollywood, George Dalzell, conta como de repente o aposento começou a se encher de luzes espirituais que lembravam vagalumes com iluminação constante. Como teste, para ver se poderia se comunicar pela mente com algum ser, levantou a mão no escuro e pensou que se alguém o estivesse ouvindo, que enviasse uma luz para tocar sua mão. Depois disso, uma luz voou por cima da cabeça dos espectadores e do grupo de escolha e tocou o dedo indicador da minha mão direita. Fiquei incrédulo. Eu sentia fisicamente aquela luz me tocar e via claramente que não se tratava de um cordão de fibra ótica nem de uma projeção luminosa, mas uma esfera independente de luz azulada de origem indeterminada. Só na Califórnia, nessa época, foram 9 apresentações do grupo para cerca de 200 pessoas, dentre elas, cientistas da NASA, do Institute of Noetic Sciences e da Universidade de Stanford. Não há dados sobre o que a maioria pensou das experiências, e provavelmente, em se tratando de fenômenos observados no escuro, alguns devem ter se sentido iludidos por truques. De qualquer forma, pelo que descreveram em relatório os organizadores das sessões, o impacto geral deve ter sido grande. Houve uma reunião apenas para cientistas em que, segundo os organizadores, um indígena americano se materializou, fazendo uma dança tribal e cantando. Então os tambores começaram a tocar. E eles estavam na parede, por trás e acima do sofá cheio de cientistas, cerca de 3 metros de onde estávamos sentados. Os autores Grant e Jane Solomon, contudo, não chegaram a participar de qualquer experimento do grupo. Pouco antes de marcada sua visita, com uma equipe de estudiosos, os trabalhos tiveram que ser encerrados. Mas diante das evidências documentais que reuniram, decidiram escrever o livro em colaboração com seus fundadores. Tomaram como base o relatório dos integrantes, depoimentos de testemunhas, gravações de vozes do astral e filmes e chapas fotográficas cuja autenticidade fora corroborada por pesquisadores e cientistas da mais alta credibilidade, como Hal Penrose, subsecretário do Ministério da Defesa do Reino Unido. Outro a testar a veracidade das experiências, o cientista do governo do Reino Unido Piers Eget classificou de empolgante a reunião que assistiu em escuro e avaliou que os fenômenos observados seriam suficientes para convencer qualquer pessoa racional e inteligente. Ao fazer então um comentário crítico sobre o comportamento cético de seus colegas, lembrou que as pessoas costumavam se surpreender ao descobrir que ele era um cientista do governo e também um espiritualista comprometido. De alguma forma, as duas coisas não parecem combinar, mas de jeito nenhum eu sou o único. Eu me considero como seguindo as pegadas dos pioneiros, alguns dos quais muito melhores cientistas do que eu jamais serei, gente como William Crookes e Oliver Lodge, para citar apenas 2. Os cientistas, no entanto, são notadamente céticos. Então o que pode ser feito para convencê-los da verdade? Após fazer comentários sobre os fenômenos que presenciou e ressaltar a importância de haver experimentadores que tenham no mínimo alguma experiência com o trabalho, avaliou que a maior comprovação que poderia dar para convencer os colegas céticos seria o tipo de prova pessoal que obteve. Mas temia que, mesmo que as pessoas se certificassem de que não estavam sendo enganadas, muitos cientistas ainda teriam as suas dúvidas. Então, afinal, o que fazer? Sua resposta: não podemos forçar as pessoas a acreditar no que acreditamos, mas se pudermos incentivá-las a pensar a respeito das nossas palavras e nas evidências fornecidas pela clarividência de alta qualidade,
teremos prestado um enorme serviço a elas. Se elas puderem apenas admitir para si mesmas que a existência do espírito é uma possibilidade, então quando elas estiverem prontas para sua prova pessoal será menos provável que elas deem as costas para ela ou olhem ao redor em busca de sinais de trapaça. Será mais provável que elas digam a si mesmas: isso é realmente verdade. A prestigiada Sociedade de Pesquisa Psíquica, reconhecida instituição científica de investigações da paranormalidade que teve em seus quadros estudiosos do porte de William Crookes, decidiu enviar representantes para estudar os fenômenos. Um deles, o fazendeiro Montague Kane, achou que estava diante de uma combinação de provas que constituía a mais admirável evidência da sobrevivência já reunida. Esse trabalho deve afetar a maneira como todos vemos a nossa vida, e a nossa morte. Aí começa o problema. A experiência de pessoas como Rocha Lima demonstra que qualquer trabalho que signifique um avanço no nível consciencial da humanidade, com vistas a mudar a maneira como a maioria encara a vida e a morte, acaba por atrair a oposição de seres das trevas. Talvez, publicamente, nunca virão à tona os detalhes que provocaram o fim dos trabalhos do grupo de Scully. Mas algo de muito grave ocorreu, pelo teor da declaração final assinada pelos seus 4 membros permanentes. Descobrimos que o resultado das nossas 4 energias unidas, acrescidas à natureza do trabalho audacioso e pioneiro que vimos fazendo na ciência espiritual, causou problemas no espaço-tempo relacionados a uma passagem interdimensional que foi criada pelos nossos experimentos. Os 4 integrantes também receberam a comunicação de que essa situação ameaçadora afetava apenas o pessoal de Scully, sendo inteiramente seguro que outros grupos experimentais com base no mesmo tipo de energia criativa continuassem suas atividades. Sendo assim, a New Spiritual Science Foundation manteria seus serviços de apoio àqueles interessados em ajudar na promoção de fenômenos semelhantes pelo mundo. Mas veja bem, independentemente das supostas boas intenções do grupo e da espiritualidade afinada com ele, ninguém jamais será capaz de garantir inteira segurança em qualquer trabalho que lide com energias das quais a humanidade desconhece limites e alcances. Na verdade, nem mesmo a espiritualidade pode dar essa garantia, pois mesmo que de um lado existam seres de luz atuando, do outro se encontram pessoas que, com as naturais limitações humanas, são capazes de colocar tudo a perder. Afinal, à luz da razão, quem, da espiritualidade ou da terra, pode assegurar que algo semelhante não volte a ocorrer? Por isso, todo cuidado nesse tipo de trabalho será sempre fundamental. Desfazendo o voodoo. Assim como ocorreu no grupo de Scully, forças das trevas tentaram, e ainda tentam, a todo custo interromper a construção da obra social e espiritual do lar de Frei Luís. Só que esbarraram na tenacidade amorosa de um ser de luz como Rocha Lima, que comandou o leme desse centro espírita com vigor e disciplina ferrenha, permitindo que fosse em frente. Mesmo sofrendo ataques terríveis, inclusive contra a própria vida, um dos mais graves ocorrido em 1949, quando um espírito incorporou num médium e disse que, no dia seguinte, iria metê-lo no fogo. De fato, na data marcada, no laboratório químico onde trabalhava, com as devidas precauções de segurança, uma inexplicável explosão queimou o rosto de Rocha Lima, por pouco não o matando. No livro A Luta contra as Bruxarias, Rocha Lima relata boa parte de seus esforços para doutrinar espíritos e pessoas que, pouco evoluídos, se afinavam com eles para fazer mal aos outros, inclusive em trabalhos de magia. Eu também descrevo batalhas marcantes como essa na vida desse incansável líder espiritual. Para ajudar a neutralizar essas ações negativas, Rocha Lima criaria no lar de Frei Luís, em 1968, uma reunião especial, promovida na manhã da última sexta-feira de cada mês. Denominada por ele de sessão de antigoécia, palavra de origem grega que significa contragoecia, ou seja,
contra a bruxaria exige grande concentração dos médiuns. Até o início dos anos 1990, antes da passagem de Rocha Lima para o mundo do invisível e da progressiva diminuição das forças mediúnicas de Ivan Ferreira de Castro, designado para intermediar essa difícil missão era comum a materialização de objetos utilizados em outros cantos do planeta em trabalhos de magia. Nessa delicada operação espiritual, chegaram a ser materializados bonecos com pregos espetados nas pernas, para que produzissem dores intensas nas pernas de Rocha Lima. Num processo de transporte à distância, o material era desmaterializado no local onde se realizava a magia e, através de um portal interdimensional, acabava rematerializado na casa do lar de Frei Luiz onde se promoviam as sessões. Ao longo de 2003, cheguei a participar dessas reuniões, em que, apesar de não mais haver a materialização de objetos, surgiam luzes dentro da cabine mediúnica, massas ectoplasmáticas se formavam pela sala e pontos de luz branca flutuavam no escuro. No ano seguinte, porém, eu teria a chance de vivenciar em outro local, numa casa de subúrbio do Rio de Janeiro, uma experiência impactante, como nos tempos do grupo chefiado por Rocha Lima. Eu já tinha ouvido falar por amigos de experiências protagonizadas por uma médium potente e ao mesmo tempo recatada, conhecida como Dona Guilhermina. Em seu quarto de dormir, sem qualquer cuidado maior e à luz do dia, materializava objetos variados, frutos de trabalhos de magia. Com minha cabeça de pesquisador, procurei conhecer essa experiência ainda em 2003. Mas não havia sido bem sucedido, pois, ao ligar para a médium, ela desconversara, alegando que não poderia me receber porque andava adoentada e, por isso, não estava mais atuando. Claro que continuava em atividade. Para mim, porém, sua desculpa era mais um indicativo da seriedade do seu trabalho, que envolvia a materialização de objetos e até mesmo de animais usados em magia, vivos ou mortos. Uma pessoa que respeito muito chegou a ver materializada, diante de seus olhos, uma pomba viva, com as asas amarradas. Outra viu, atônita, a materialização de um coelho morto a facadas num ritual de magia. Em outra passagem marcante desse trabalho, dois amigos, em momentos distintos, presenciaram fenômeno semelhante, enquanto rodava uma vela acesa por cima de suas cabeças. Como num passe, o espírito incorporado pediu que fizessem seus pedidos quando a vela chorasse. Em princípio, acharam que começaria então a derreter parafina quente. Mas, para surpresa de ambos, da vela passou a pingar água em suas cabeças. Água salobra. Histórias como essas me instigavam mais ainda, mas, como sempre, procurava me controlar. Sabia que, se houvesse merecimento e quando fosse a hora, minha vez chegaria. Caso contrário, tudo bem, também não ficaria ansioso ou amargurado. E acabou chegando. Aliás, de uma forma que, mais uma vez, demonstraria a seriedade da médium. Enquanto meus objetivos foram de pura pesquisa, nada consegui. Porém, em dezembro de 2003, algo estranho começou a acontecer comigo, e que me levaria, finalmente, a ser recebido por Dona Guilhermina, na última semana de abril de 2004. Sem mais nem menos, passei a sentir uma sensação esquisita na altura do meu intestino. A região andava dolorida, como se algo estranho estivesse dentro de mim. Difícil explicar, não era propriamente uma dor, mas uma sensação de dor, uma pressão interna. Aquilo era diário. Comecei a ficar preocupado, pensando que poderia ser um tumor crescendo ou algo do gênero. Exames médicos, porém, nada detectariam de anormal. O que seria então? Finalmente, com a intermediação de uma amiga, fui aceito na residência de Dona Guilhermina. Ao me receber em seu quarto, uma senhora de idade já incorporava o espírito com quem costumava trabalhar. Sentamos junto a um móvel, que usava como mesa,
onde havia um copo cheio de cristais e pedras. Começou então a olhar para dentro do copo e passou a descrever com exatidão a dor que eu sentia. Para minha surpresa, disse em seguida que vi uma pessoa que fizera um trabalho pesado contra mim. Segundo ela, aquela magia precisava ser desfeita com urgência, antes que eu não tivesse mais condições de ser tratado. E não estava atingindo meu intestino, como pensava, mas minha próstata. Dias antes daquele encontro, meu gatinho Sávio havia caído gravemente enfermo, com problemas renais. Como não consegui detectar a causa de sua repentina enfermidade, perguntei se teria a ver com esse trabalho de magia. Sem responder nem sim nem não, o espírito incorporado afirmou que os bichinhos de estimação têm também a função de absorver cargas negativas lançadas contra seus donos. Em seguida, a sensitiva afirmou que compraria alguns produtos, para desfazer a feitiçaria. E me entregou 2 garrafas de plástico com um líquido amarelado e cheiroso, feito de ervas medicinais, para que despejasse em meu corpo, durante 4 noites intercaladas, após o banho normal. Eu tomaria o que chamou de 4 banhos orientais. Na semana seguinte, deveria voltar à sua casa. Quando voltei, numa terça-feira pela manhã, me dei conta que era 4 de maio, dia do aniversário de minha querida irmã, Denise Weiner, ADD. A exemplo de outras vezes, em aniversários de pessoas amadas, eu teria alguma experiência inusitada no campo das materializações. Sim, mas uma vez eu seria presenteado com algo especial. Ao entrar em seu quarto, já incorporando a entidade, a médium me pediu para sentar em uma cadeira simples, em frente à sua. No meio das cadeiras, colocou no chão um jornal aberto. Ato contínuo, enrolou a ponta de um lençol branco no meu pescoço, feito um babador, e a outra extremidade em seu próprio pescoço. Amparado pelos nossos ombros, o lençol formou uma espécie de tenda branca, em cima do jornal. Dentro dessa tenda, na verdade, percebi que havia sido criado um espaço para um campo de forças especiais. Algo como uma mini cabine de materialização traço. Ficaram nossos troncos, pernas, pés e o jornal. Dona Guilhermina começou então a orar e a dar passes por cima do jornal, movimentos que percebia devido à agitação de seus braços por baixo do lençol. Minutos se passaram e, de repente, ouvi um zumbido e, em seguida, um barulho seco de algo caindo aos meus pés. Algo que não se esparramou, tendo se precipitado, portanto, de baixa altura. Quando, finalmente, ela levantou o lençol, compreendi intuitivamente aquele zumbido. Era o barulho de um portal dimensional se abrindo para dar passagem a uma massa de material utilizada em magia contra mim, em outro local. Impressionante, ali estava, bem em cima do jornal, o que indicava ter caído da altura de minhas canelas um grande volume de terra escura, com vários objetos misturados, como 2 velas vermelhas, um pano preto, um pano vermelho, um pequeno alguidar de barro quebrado, cacos de vidro de uma garrafa e, para nossa surpresa, uma garrafa inteira de cachaça, que não se partira. Não tinha rótulo, apenas uma tampa de chapinha enferrujada. É velha essa garrafa. Essa vou ter que abrir lá fora, comentou o espírito, através da médium. Enquanto ela remexia a terra preta, sem qualquer luva, perguntei, meu irmão, isso é terra de cemitério? O espírito respondeu, é terra de cemitério. Logo depois, ao pegar um pequeno pano marrom no meio da terra preta, falou, isso é voodoo, meu filho. E completou, sugerindo que só então passaria a desfazer energeticamente a fonte do mal, agora que meu trabalho vai começar, meu filho. Em seguida, colocou o entulho, embrulhado no jornal, dentro de um saco plástico. Ao pedir autorização para segurá-lo, percebi que o volume tinha pelo menos 4 quilos de peso. Saí da casa impactado. Pensativo. Na semana que anteceder aquela experiência marcante,
Havia ficado obviamente intrigado com a ideia de quem poderia ter encomendado um trabalho de magia contra mim. Não sou de guardar rancor de ninguém nem tampouco de cultivar inimizades. Apesar de momentos de ira, como qualquer um, sou um sujeito pacífico, avesso a brigas. Mas, infelizmente, em alguns momentos da minha vida, principalmente como jornalista já precisei me bater de frente contra interesses escusos, seres mafiosos, atrasados, corruptos. Quem poderia ter sido? Curioso, saí da casa de Dona Guilhermina dirigindo e pensando em sua potência mediúnica, capaz de materializar objetos à luz do dia e sem maiores cuidados, como segurar objetos de magia sem qualquer proteção ou não exigir uma dieta especial ao visitante. Rocha Lima, por exemplo, lidava com esses produtos teletransportados com auxílio de pinças. O trabalho dela envolveria ou não recursos ectoplasmáticos. Haveria o emprego de alguma energia diferente, como no caso das duas sensitivas do Santuário da Luz, em Campinas, ou dos médiums em Escolha. De repente, sem mais nem menos, me veio de estalo a nítida imagem do rosto da pessoa que teria encomendado aquele vodu. Sim, jamais poderia provar, mas fazia sentido, poderia ter sido mesmo aquele ser pouco evoluído. Lembrei que um conhecido havia me alertado para que tomasse cuidado, pois era dado a fazer macumba. Felizmente, no entanto, imediatamente após o sentimento de raiva, que nada constrói, que só realimenta as forças negativas, deixando-nos presos energeticamente em quem não nos quer bem tive vontade de mandar luz para aquela pessoa embrutecida pelo mal, para que enxergasse a razão, para que se conscientizasse de que qualquer trabalho negativo contra alguém acabaria, mais cedo ou mais tarde, retornando para si próprio. Percebi então que a sensação de dor que me acompanhava, desde dezembro, já estava bastante atenuada, como que por encanto. Dias depois, sumiria por completo. No entanto, meu gatinho querido, que era forte e saudável, passou a necessitar de uma ração especial dietética para felinos com problemas renais e de aplicações diárias de soro, vindo a fazer a passagem para o mundo espiritual em setembro de 2005. Teletransporte. Bruxaria. Coisa da Idade Média? Fantasia maluca de alguém? Nada disso. A própria física quântica já admite a possibilidade teórica de se transportarem pessoas e objetos de um lugar para outro, em câmaras de teletransporte, a exemplo de filmes de ficção. Hipótese que começaria a ser viabilizada em 1982, quando uma equipe de físicos da Universidade de Paris realizou experiência demonstrando que dois fótons de luz podiam se relacionar à distância de forma inusitada, não prevista pela teoria da relatividade, através de um sinal não detectável que se daria a uma velocidade superior à da luz. Quando se alterava o plano de vibração de um fóton, o fóton correlacionado respondia na mesma direção. Como ocorre essa comunicação entre duas partículas de luz continua um mistério. Mas, na prática, o que se começou a fazer em laboratório, a partir desse experimento na França, com equipamento especial de medição, é teletransportar a propriedade de um fóton, seu plano de vibração, para outro. Experiências que, em meados da década de 1990, já eram realizadas com fótons separados por até 10 km de distância. O que significa um plano de vibração, ou melhor, um eixo de polarização? Dependendo de como é observado, com qual tipo de medição, um jato de luz pode ser visto como um feixe de partículas, de fótons, ou como uma onda eletromagnética. E como onda eletromagnética, a luz pode ser polarizada, ser transmitida segundo determinado plano de vibração, atingindo, por exemplo, uma parede em um ângulo perpendicular ou em outro qualquer. Correlacionar fótons segundo seu eixo de polarização significa, então, fazê-los vibrar segundo um mesmo plano de vibração. Se a polarização de um é alterada, o outro acompanha a mudança.
Mas de que maneira a informação sobre a mudança na direção de um fóton passa para seu parceiro correlacionado? Certamente, não através de sinais locais. Não havia tempo suficiente para isso, sustenta o físico indiano Amit Goswami, no livro Universo Autoconsciente, como a consciência cria o mundo material, ao descrever a experiência realizada em Paris. Para esse professor titular de Física Quântica do Instituto de Física Teórica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, que assume corajosamente sua filosofia idealista em meio a um mundo acadêmico ainda predominantemente materialista, os resultados desse experimento assemelham-se a puxar cartas de um baralho em Nova York e cartas idênticas serem tiradas em Tóquio. Instantaneamente. Segundo ele, existe uma consciência fora do espaço-tempo local que produz esse relacionamento não local. Algo transcendente, a exemplo da telepatia, estaria por trás desse fenômeno quântico. Uma consciência que ele compara ao inconsciente coletivo descrito pelo psicólogo suíço Carl Jung, 1875 a 1961, para explicar as causas de fenômenos de sincronicidade, de coincidências entre fatos aparentemente não relacionados entre si. No entanto, independentemente de discussões de como se dá essa comunicação não local entre dois fótons, a viabilidade prática do teletransporte galgaria mais um degrau científico em junho de 2002, em experiência realizada por equipe comandada por Ping Coilão, da Universidade Nacional da Austrália. Pela primeira vez, cientistas conseguiram teletransportar um feixe de raio laser, e não apenas determinada propriedade de um fóton para outro fóton. Algo assombroso acontecera. Raios de luz haviam sido desmaterializados e reconstruídos a 1 metro de distância. Instantaneamente. Sinal dos tempos. No presente, já se faz o teletransporte de um feixe de luz, energia. No futuro, um objeto ou corpo físico será transformado em energia teletransportado à distância, voltando novamente ao estado de matéria em outro local. Instantaneamente. Mas se a ciência oficial não atingiu ainda esse estágio de ponta, mal sabem esses físicos, brincando de ficção científica, que o que já vislumbram em laboratório sempre ocorreu ao longo da história da humanidade. Eu mesmo, no lar de Frei Luís, já presenciei inúmeros casos de teletransporte. Uma vez, em 3 de agosto de 2002, uma senhora, sentada numa cadeira próxima à minha, tomou um susto quando um pequeno objeto metálico bateu no braço de sua cadeira, bem ao lado onde estava sentada a minha mulher, e foi cair no chão. Célia ouviu o ruído. Após pegar o objeto, a senhora percebeu que era a aliança que havia deixado no vestiário, antes de entrar na sala de materialização. A espiritualidade dava assim prova de sua presença. Outra vez, em 7 de dezembro de 2002, a então presidente do lar de Frei Luís, Helena Mussigazola, fazia uma prece junto à porta da cabine de materialização, onde em cima existe um retrato de Frei Luís, quando, de repente, pulou de dentro da moldura um ramo de flores. Da minha cadeira, logo percebi que algo havia ocorrido, com o aviso imediato de Helena. Mesmo no escuro, o médico Paulo César Fructuoso, que estava ao lado dela, testemunhou o fenômeno. A flor havia sido desmaterializada em algum ponto da Terra e rematerializada em suas mãos, chegando até ela através do quadro de Frei Luís. Uma das histórias de teletransporte que mais me emocionaram ocorreu com meu cunhado, o economista Carlos Augusto Rezende Lopes, num passeio de carro pelo interior de Minas Gerais, com a mulher, Eliane Friaça Lopes, e a filha, Nailê, quando resolveu passar na cidade de Simão Pereira, onde a avó Rosalina Moreira de Rezende, 1878 a 1959, fora criada. Ele, que havia frequentado na infância a casa de sua querida avó Rosa, como todos a tratavam carinhosamente, ficou frustrado por não reconhecer mais o lugar. Saiu dali triste por não localizar a casa de suas recordações,
lembrando vivamente da avó, que era conhecida pelo seu carinho pelas flores, não só por rosas. De repente, na estrada vazia, ao volante do carro, tomou um susto quando algo raspou sua orelha, entrando pela janela. Por segundos, achou que um besouro havia caído na parte de trás do carro, e alertou para que todos tomassem cuidado com o inseto. Para surpresa dos três, porém, foi descoberto o objeto que surgira do nada. Era uma espécie de broche dourado em formato de flor, semelhante a uma margarida. Carlos entendeu então que sua amada avó Rosa havia lhe dado um sinal de sua presença. Aquilo me trouxe tanta emoção, recorda, com os olhos marejados. Esses fenômenos de teletransporte podem ocorrer inclusive através do corpo de médiuns. Talvez a pessoa mais conhecida internacionalmente que realizava esse tipo de fenômeno era o mestre hindu Sathya Sai Baba, 1926 a 2011. Fundador de importante obra social na Índia, que inclui escolas de ensino fundamental, faculdades e hospitais. Sai Baba tinha poderes testemunhados por milhares de pessoas, sendo capaz de materializar, através da mão direita, joias, pedras preciosas e outros objetos, inclusive doces típicos indianos. Introdutor da obra de Sai Baba no Brasil, ao traduzir seus livros para o português, o professor Hermógenes é fonte inesgotável de histórias sobre esse líder hindu. Ao visitar o ashram de Sai Baba inúmeras vezes, sempre se surpreendia com alguma manifestação de seus dons. Ele fazia um movimento com o braço direito e materializava. A certa altura, estávamos todos em torno dele e ele ficou movimentando ligeiramente a mão. Eu fui olhando e vendo sair de dentro, entre os dedos dele, uma substância que me pareceu um doce. Sai Baba então chamou um auxiliar meu, o Fernando Silvério, e pediu para ele unir as mãos, em forma de concha. Eu vi brotando e enchendo a mão dele com um bocado de doce. Não sei que doce era aquele, mas era muito saboroso. Hermógenes também já viu Sai Baba fazer um movimento circular com a mão direita e, de dentro, por entre os dedos, ir brotando uma cinza perfumada conhecida na Índia como Vibhuti, que tem poderes curativos como de cicatrizar feridas. Outra vez, testemunhou Sai Baba materializar, para um brasileiro, um anel com efígie de Jesus. Em outra ocasião materializou, para uma amiga do professor, um rosário típico da Índia, conhecido como Japamala. Era enorme. Foi crescendo ali, dentro da mão dele, e caindo. Parecia de cristal. No lar de Frei Luiz, várias vezes presenciei o médium de efeitos físicos Paulo Larosa começar a tremer, fechar os olhos e, em transe, materializar pedrinhas coloridas dentro da mão, dando-as para alguém. Acontece apenas na palma da mão direita. Dali, a exemplo de Sai Baba, brotam pedras, flores, colares, crucifixos, moedas, odores perfumados. Trata-se de fenômeno espontâneo sobre o qual ele não tem controle, em geral uma prova sobre as potencialidades da espiritualidade que depende da ocasião e da pessoa. Pode ser também um remédio terapêutico, quando materializa uma pedrinha energizada e pede que a pessoa coloque em copo d'água sob os raios da lua cheia, para beber o líquido ao amanhecer. Uma vez, sentado ao meu lado, ele materializou uma pedrinha branca e me deu de presente. Em seguida, pedi que descrevesse o que se passava nesses momentos. Apontando primeiro uma veia do braço e depois um sulco triangular natural na palma de sua mão direita, perto do pulso, respondeu, momentaneamente, fico sem sensibilidade no antebraço direito. Começa a descer uma energia por essa veia radial. Sinto como se estivesse fluindo água dentro de um cano. Quando chega aqui na palma da mão, essa energia se transforma num campo unificado e brota um objeto. Sai como se fosse pelos poros da mão. Cada objeto apresenta um campo unificado de energias com afinidade e frequências semelhantes ao da pessoa para quem o fenômeno é destinado. Processo que ele não controla,
e sempre no mesmo ponto da palma da mão direita. Ponto esse de sensibilidade tão grande que, de vez em quando, ali cresce uma chaga, com pequenos espinhos brotando de dentro da mão e formando bolhas de sangue que duram vários dias. Neste exato ponto, Larosa começa a sentir uma queimadura e, de repente, brota dali um objeto. E rompe amolecido e endurece assim que entra em contato com o campo magnético da Terra. Ele compara esse processo de endurecimento ao ato da galinha botar ovo. É igual ao ovo da galinha, que endurece depois que o carbonato de cálcio puro entra em contato com o oxigênio do ar. Vem mole e, quando sai, endurece. Minha mulher já sentiu na mão um instante dessa mudança de estado da matéria. Uma vez, em 1993, numa sala de cura espiritual do lar de Frei Luiz, o espírito de Frederic von Stein atendia, incorporado no médium Gilberto Arruda, alguns médiums de apoio que trabalhavam no local, como ela. Célia Rezende estava num instante de dúvida sobre suas responsabilidades como terapeuta de vidas passadas, sentindo-se sem apoio para continuar desbravando o universo amplo da psique humana. De repente, Frederic se aproximou e pegou sua mão. Ao lado, estava o médico Ronaldo Gazzola. Ele veio como se estivesse respondendo às minhas dúvidas, e me disse que aquilo era um presente da espiritualidade. Quando o médium segurou sua mão, palma com palma, começou a sentir algo mole e quente crescendo ali dentro. Surpreendentemente, se solidificou, e lá estava materializada uma linda ametista recheada, na forma de pequeno coração, que Célia passaria a usar num cordão de ouro. Fenômenos de teletransporte semelhantes acontecem a todo momento no lar de Frei Luiz. Mas existem também aqueles que talvez seja melhor classificar de produtos de transformação alquímica. Uma vez, no final de 2003, eu vi Paulo Larosa passeando nos jardins do Centro Espírita com um amigo, professor da Universidade Federal Fluminense. Tínhamos acabado de sair de uma reunião de materialização, em que Larosa presta assistência como médium de apoio. De repente, o médium pareceu estar entrando em outra sintonia, pegou uma folhinha de um lírio vermelho e começou a esfregá-la na mão direita, fechando-a, diante do amigo curioso. Começou a tremer, e logo pensei, o Larosa vai materializar alguma coisa. De fato, em segundos, ele materializou uma pedrinha esverdeada, dando-a de presente para o professor. Era para que colocasse num copo d'água, na lua cheia, e depois bebesse o líquido energizado, para ajudá-lo a se tratar de uma congestão pulmonar. Em seguida, Larosa me explicaria que daquela vez não houver um teletransporte. Ao invés de uma pedrinha ser desmaterializada em algum canto e rematerializada em sua mão direita, ele tinha, por processo alquímico, transformado um produto da natureza, no caso, um pedaço de folha de lírio, numa pedrinha. Dons especiais de um médium que, aos 5 anos de idade, após se mudar com os pais para um casarão no bairro do Meier, na zona norte do Rio, logo após a Segunda Guerra Mundial, começaria a ver uma mulher italiana que lhe dizia, atormentada, que fora assassinada naquela residência pelo marido, que voltaria depois para a Itália, para se casar com outra. Enterrada na adega da casa, bradava por justiça. Como consequência de tanta revolta, objetos na casa quebravam sozinhos ou mudavam de lugar. A corrente de corda do relógio da parede da casa era puxada e arrebentava. A culpa era sempre atribuída a alguma arte do menino, que acabava apanhando. A casa, na verdade, tinha fama de mal assombrada, e Larosa acabaria descobrindo por quê. Depois de muita insistência do filho, o pai decidiu escavar a adega. Lá estava o esqueleto de uma mulher, emparedado numa parte onde eram guardados os vinhos. Dali em diante, o menino deixaria de ser visto como alguém levado e, quem sabe até, com problemas psiquiátricos,
e sim como médium de efeitos físicos. O assassino nunca seria preso e o caso terminaria arquivado pela polícia, mas a casa entrou finalmente em período de calmaria. E o menino, pelas mãos de uma tia, acabou indo trabalhar num centro espírita. Foi sua salvação. Resgate espiritual. Casas mal assombradas, espíritos vagando em busca de justiça, interferências ameaçadoras através de portais interdimensionais, ataques incendiários e assassinos. Nem tudo no plano espiritual são flores. O teletransporte de uma flor ou de uma pedra colorida, simbolizando o amor, o bem, a cura, representa apenas um dos lados positivos dessa realidade. Realidade feita à semelhança de níveis de evolução da consciência dos espíritos. Por isso, é preciso repetir sempre a participação numa reunião de materialização requer atenção e disciplina redobradas. Qualquer descuido e pronto, se cria fisicamente uma ideia mental negativa ou mesmo se atrai um ser pouco evoluído e atormentado. O próprio espírito que recebe a missão para trabalhar nessas sessões precisa estudar. É errada a ideia de que os seres que atuam em materializações são sempre muito evoluídos, e que só por isso conseguem estar ali. Ao contrário, em geral, dentro da escala evolutiva universal, são espíritos ainda um tanto densos, presos ao campo gravitacional da crosta terrestre. Voltar a ter um corpo humano exige um sacrifício enorme. E os espíritos com corpo astral não muito sutil são os que têm mais facilidades para retroceder, para se condensar e trabalhar como pessoas em carne e osso. O físico do espaço Giuseppe Gleber enfatiza essa questão quando diz: é preciso nunca esquecer que nós, as entidades espirituais que aqui trabalham, pertencemos a um plano imediato ao dos irmãos. Por sua vez, o espírito André Luiz bate na mesma tecla ao ensinar que esses trabalhos são organizados e orientados por seres superiores na escala evolutiva, mas que os que se materializam estão mais ligados à crosta terrestre. Pelas mãos do médium Chico Xavier, ele reproduz esclarecimentos que lhe foram dados no astral, por um guia espiritual, sobre atividades preparatórias para reuniões de efeitos físicos. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. As entidades manifestantes, no campo visual de nossos amigos encarnados, quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Além de confirmar essa hierarquia espiritual, Gleber ensina que alguns espíritos superiores sequer podem se aproximar da dimensão mais densa da Terra devido ao seu estágio sublime de evolução, em que quase não possuem mais corpo astral. Entidades aqui não têm mais condições de se materializar. Outras há que não podem mais vir a este planeta. Já alcançaram teor vibratório tamanho que seus perispíritos, praticamente, desapareceram. A estes, é impossível baixar o teor vibratório. Eles dependem, para se comunicar com outros, de transmitir, em cadeia, suas mensagens em sentido descendente. Por nossa vez, buscamos as novas ordens e as comunicações de que tanto necessitamos em nossos trabalhos, em sentido ascendente. Veja nessa informação uma imprecisão. Como demonstrado com a materialização do Guru de Yogananda, num quarto de hotel em Mumbai, mesmo os espíritos de muita luz têm condições, se assim for sua missão, de eventualmente se corporificar. Mas de qualquer forma, assim como a espiritualidade tem poderes extraordinários, a regra vigente é a da materialização de seres com um corpo astral mais condizente com o orbe terrestre. No entanto, mesmo os espíritos que se materializam mais frequentemente, por apresentar corpo astral mais grosseiro,
precisam passar por aprendizado especial para se dedicar a esse tipo de missão. Um bom exemplo desse processo educativo é a história evolutiva de Frederick von Stein, relatada em Medicina dos Espíritos, de Rocha Lima, e também no meu livro Os Médicos do Espaço. Em 2 de abril de 1960, quando incorporou pela primeira vez no médium Alberto Benayon, no